Olá, você está no canal Espiritualidade, Boas Histórias, né? Para você que nos acompanha, né, fica aqui nosso abraço, né, nossa gratidão. Para você que está chegando, viu alguma boa história, curtiu, deixa o seu like, né? Inscreva-se no nosso canal, né? Hoje eu vou contar para vocês a segunda história, né? Que foi enviada a gente aqui, né? Dos amigos espirituais do MEX desse ano, né? O MEX é o Mico Encontro Chico Xavier, lá em São Gotardo, um encontro promovido pela Lucimar Barbosa todos os anos, né? E o encontro ainda vai ser daqui a alguns dias, mas as mensagens já começaram a chegar, né? Quando o encontro dessa natureza vai acontecer, né, ele, na espiritualidade, ele já é preparado com bastante antecedência já, né? E como a nossa parte aqui é receber mensagens, transformá-las em vídeos, né, em textos, e a gente gosta demais do encontro, a gente adora Lucimar, né? Os bons espíritos, os amigos espirituais já nos procuram com certa antecedência, né? E já vem trazer a palavra deles para poder, né, participarem, né, do encontro dessa forma, né? Então, essa aqui é a segunda história. A primeira história que nos foi enviada foi o neurologista mentiroso, né? E essa agora chama o ladrão, né? Começa assim: estava em casa, preparado para assistir ao jogo do Flamengo contra o Bayern de Munique, vestido com minha camisa vermelha e preta, tendo ao meu lado uma tigela de pipocas e do outro uma bandeja com uma garrafa de guaraná super gelado e um copo. O celular toca e com certa impaciência atendo, né? Mãe? Meu filho, que bom falar com você. Aconteceu alguma coisa, mãe? É que eu tô com um pressentimento ruim com você, meu filho. Oh, mãe, que bobagem. Eu já disse para a senhora que pressentimento, religião, Papai Noel e Coelho da Páscoa é tudo coisa da imaginação. E eu digo isso porque eu sou um psicanalista. Na verdade, eu estou melhor do que nunca. Ah, então tá bem, meu filho. Eu só queria mesmo ouvir isso de você. Mãe é mãe, né? Mãe é um ser divino, né? Acho que perdi a fé e a paciência com os crentes, como minha mãe, no dia em que entrei com minha tia, ela é adventista, em uma igreja, depois que ela leu num cartaz do lado de fora que aquele dia seria o dia dos grandes milagres, o dia da fogueira santa, e ela estava endividada, carecendo de um milagre financeiro para quitar as contas. O cara que atendeu ela pediu para que ela desse a ele todo o dinheiro que ela tinha, o dinheiro de um mês de trabalho honesto, pois ele iria ofertar o dinheiro da tia a Deus, e Deus miraculosamente iria fazer o dinheiro ressurgir das cinzas da fogueira santa multiplicado. Acontece que o milagre não aconteceu. As dívidas aumentaram e o dinheiro da titia havia parado na mão do sujeito que prometera o milagre, pois tenho certeza que ninguém é doido o suficiente para queimar dinheiro. E quando titia voltou à igreja para reclamar, o sujeito disse a ela que o milagre não aconteceu porque ela não tinha fé. Sendo assim, preferi não dar trela para minha mãe, já que o jogo ia começar, e me ajeitei no sofá confortavelmente. Foi difícil encarar o final de domingo, né? Depois da derrota do Flamengo pelo Mundial de Clubes de Futebol, né? Juro que acreditei que o Flamengo ia vencer, apesar da razão dizer o contrário, o que me fez arrepender de ter repreendido minha mãe por ela ficar preocupada por causa de um pressentimento, pois o elenco do time alemão, né, o Bayern de Munique, vale em reais 4 vezes mais que o elenco do Flamengo. Porém, depois do 4-2 para o Bayern, fui obrigado a abrir os olhos para a dura realidade.
O Bayern começou o jogo espremendo o Flamengo e com 10 minutos de partida já estava 2-0 para os alemães. Do jeito que a coisa ia, pensei que ia se repetir o vexame do 7-1 da seleção da Alemanha contra o Brasil na Copa de 2014. Foi quando fui tomado pelo sentimento de frustração, apesar da reação do Flamengo, pois o Bayern deixou bem claro quem é que mandava. E seria bobeira continuar acreditando que o Flamengo tinha alguma chance. Sem outra alternativa, enchi a cara de guaraná e terminei de esvaziar a tigela cheia de pipoca que minha morena tinha trazido para mim numa bandeja, tudo junto com um lindo sorriso. E disse para mim mesmo que eu não ia tocar eu não ia trocar, né, a minha moreninha por mulher nenhuma deste mundo, nem por uma loiraça alemã de 1,80 m e olhos grandes e azuis. E quando tudo acabou, guardei minha camisa do Flamengo com todo o cuidado na gaveta. Afinal, não deu para encarar o Bayern de Munique, mas os adversários do Flamengo do Campeonato Brasileiro que esperassem, pois a derrota para o Bayern ia custar o couro deles. Acordo na segunda-feira com aquela disposição de que só empurrado é que meu carro ia andar. Mas isso não era problema para minha morena, acostumada a me convencer a sair da cama com preguiça e tudo. Ela falava daquele jeito quietinho, nunca brigava, discutia ou fazia chantagem sentimental. Nem reclamava. Ela sim vinha cheia de dengo, me enchia a bola, dizia que da próxima vez o Flamengo ia golear o Bayern. Me enganava de um jeito que quando eu dava por mim, estava de pé, de banho tomado, dentes escovados, roupa trocada e um sorriso no rosto dizendo que estava pronto para a vida, apesar de saber que o Bayern de Munique estava lá fora, esperando para atropelar o meu Flamengo. Engraçado como a vida é, né? Ela, né, a minha esposa, né, era professora de física e eu, um psicanalista. Nada a ver, não é? Contudo, com a facilidade que deixaria Freud, Lacan... Contudo, ela era capaz de me fazer acreditar em Papai Noel e Coelhinho da Páscoa com a facilidade que deixaria Freud, Lacan e Jung com inveja. Bom, Freud, Lacan e Jung são figuras centrais da psicanálise, né? Sabe, meu amor? Não sei não, querida, mas se me disser eu vou saber. Ela sorriu aquele sorriso lindo enquanto bebericava o café. Acabei de ler o livro Matéria Escura, do americano Black Crouch. Li o livro para poder entender melhor a teoria do multiverso da mecânica quântica, a fim de explicar a teoria para os meus alunos e matar-lhes a curiosidade. Ela pegou um pedaço de pão, né, e passou de um jeito tranquilo a manteiga nele. Eu admirei, linda, ao mordiscar a rodela de pão com manteiga. Mordiscar a rodela de pão com manteiga. Sorri. Ah, entendi tudo, minha querida. A teoria do multiverso da mecânica quântica. Ela não deu a mínima para o meu jeito debochado de falar. E como a professora que era, me explicou que eu não sabia, a dúvida que havia disfarçado como deboche. A teoria propõe que cada evento quântico, com múltiplos resultados possíveis, leva à ramificação do universo em realidades alternativas, onde cada resultado ocorre em seu próprio universo paralelo. Essa interpretação sugere que o universo não colapsa para um único resultado, mas se divide em múltiplas versões, cada um representando uma possibilidade. Bom, traduzindo aqui, a mecânica quântica, né, tem uma teoria que toda vez que a gente está diante de uma decisão, né, eu vou para a direita ou para a esquerda, né, a gente provoca o colapso de onda, né, a vida seria uma onda, onde todas as possibilidades estariam nela, né, e diante de uma decisão, né, a gente vai transformar essa onda em duas realidades, né? Eu vou para a direita, eu vou também para a esquerda. Essas duas possibilidades passam a existir. Quando, então, a gente chama isso de colapso de onda. Então, na mecânica quântica, é possível o multiverso, né?
quando você está diante da decisão se eu vou para a direita ou vou para a esquerda, né? Surge um universo onde você vai para a direita e surge um universo onde você vai para a esquerda, né? Isso se chama colapso de onda, né? A onda é onde está lá todas as possibilidades, né? E o colapso de onda é quando você se vê diante de uma escolha, né? Aí tem lá 30% de possibilidade de você ir para a direita, 70% de ir para a esquerda. Então você colapsou a onda em 30% de um lado e 70% do outro, né? Bom, aí o protagonista da história pergunta para a esposa, né? O que é um evento quântico? Ela responde, bom, a física quântica tem como objeto de estudo o muito pequeno, assim como os átomos, né? E como o muito pequeno é difícil de ser observado, quem é que já viu um átomo, né? Só através do rastro que ele deixa nos aceleradores de partículas, né? Bom, e como o muito pequeno é difícil de ser observado, um átomo, por exemplo, para nós, vive em um estado de superposição, ou seja, será impossível você localizá-lo no espaço, por ele ser pequeno e rápido demais, e não parar quieto, né? Então, o que seria o estado de superposição? Ele viveria, né, dentro dessa onda de possibilidades. Ele pode estar em qualquer lugar. Então, a mecânica quântica a gente lida, já que é muito pequeno, não tem jeito de você precisar onde é que ele está, né, o átomo lá, ele fica o tempo todo vibrando e mudando de lugar. A mecânica quântica nos revela as probabilidades do átomo estar ali 10%, aqui é 20%, aqui é 30%, aqui é 40%, né? Então, o jeito é apelar para as probabilidades. O seu átomo terá tantos por cento de probabilidade de estar onde você acha que ele está e tantos por cento de não estar, né? Se você finalmente conseguir segurar o átomo, né? Pronto, segurei o átomo, e definir uma posição do espaço, a gente chama isso de colapsar, né? Quando o átomo colapsa, temos aí um evento quântico, né? Olhei para minha morena num misto de admiração e perplexidade. A nossa realidade, né, seria uma possibilidade, de acordo com a teoria do multiverso, segundo a mecânica quântica. Mas todas as possibilidades podem existir em algum lugar, né? Segundo a mesma teoria. Até mesmo a possibilidade de existir uma realidade em que o Flamengo goleou o Bayern de Munique e a sua fé no seu time do coração seria um fenômeno quântico e não místico, desde que você se convença com a minha explicação, né? Então a fé, ela explica que a fé é uma coisa mística, né? Uma coisa da alma, do espírito, que não é provado pela ciência, né? Então a gente acredita sem ter uma prova. Porém, chega a mecânica quântica e fala, não, todas as possibilidades são possíveis e existem em algum lugar do universo, né? A gente vive uma realidade, mas existem tantas realidades paralelas à nossa, quanto são as probabilidades de um evento acontecer, né? Então, se você está diante de uma decisão, se eu vou para a direita ou para a esquerda, a mecânica quântica explica que existe um universo onde você vai para a direita e existe um outro que você vai para a esquerda, e esses universos são paralelos, né? Bom, então, amor, se é assim, por que não considerar a minha fé um fenômeno quântico? Já que foi você quem explicou quanticamente o motivo da minha fé. E não tem pessoa neste mundo em quem eu tenha mais fé do que em você. E que eu acredito que o Flamengo um dia vai golear o Bayern, né? Uma crença que agora sei que nasceu de um vislumbre meu, de uma outra realidade paralela à nossa, né? Então, a moça é uma professora de física, ela explica a fé do ponto de vista da mecânica quântica para o marido, e ele se convence disso porque ele acredita nela, né? Levantei-me, dei a volta na mesa, parando atrás da minha morena, e cheguei com a boca bem pertinho do ouvido dela. Prefiro pensar do seu jeito, querida. A probabilidade do Flamengo ganhar é pequena, mas assim como costuma me dizer, é maior que zero. Portanto, ela existe.
E isso não tem nada de místico, é pura matemática. Bom, entretanto, enquanto o Flamengo não goleasse o Bayern, eu viveria o meu dia com a esperança de vitória que tinha antes da fatídica partida, né? Que o Bayern goleou de 4-2 o Flamengo na Copa do Mundo de times, né? Pois a fé é a maior expressão de humanidade que existe. É saber, mesmo estando tudo contra, que no fim vai dar certo, pois estamos destinados à felicidade. O que faz a vitória ser o de menos, pois viver pode ser conceituado como sendo a espera feliz pela vitória do nosso time. E é a felicidade da espera que dá sentido à vida, mesmo que nosso time não ganhe de ninguém. Pois o importante é que em algum lugar do universo, segundo a mecânica quântica, o Flamengo ganhou do Bayern de Munique, né? Foi aí que a minha menina apareceu e se sentou à mesa para tomar café conosco. A menina chegou e viu o protagonista lá, encostadinho na esposa dele, né? Que chamego é esse, pai? Eu estou conversando com sua mãe sobre fé. Ela vira e fala assim, menina, por que não vem trabalhar na casa assistencial em que eu trabalho? Pai, lá você exercitará a fé praticando a caridade, pois quanto mais fizer desinteressadamente pelo outro, melhor se sentirá. Isso é algo que só a fé pode lhe dar. E servir sopa para os pobres e tentar convencer os supostos espíritos malvados do outro mundo, que incorporam os tais médios, através dos quais eles se comunicam, a mudar de vida, não são bem a minha praia, filhota. Minha filha abriu um sorriso de desdém. Não ia adiantar mesmo você frequentar a casa, já que lhe falta a fé, né, pai? O seu caso é como o do doente da cabeça que procura por você, porque você é um psicanalista mundialmente renomado, né? Entre parênteses, deboche da filha. Mas no meio da conversa, solta que ele não vai com a sua cara e que ele está convencido de que você não sabe de nada. A falta da graça estava estampada no meu rosto. Entendi a sua explicação, filhota. No caso, o melhor a fazer é sugerir que ele procure outro profissional em que tenha fé, não é? Depois do café, né? Com pão mandi, pão mandi adoro, e um beijo na boca doce da minha morena, fui à luta. Ao chegar ao consultório, já vi um casal me esperando. Cumprimentei-o e pedi para que entrasse. Meu marido foi trocar uma lâmpada e caiu da escada, né? A mulher do casal fala para o médico, né? O psicanalista. E desde então, vira e mexe, ele surta e começa a falar coisas sem o menor sentido, apesar de já ter feito zilhões de exames e consultas médicas, e tudo leva a crer que ele está em perfeita saúde. Olhei para o marido, que segurava uma mão com a outra, né, Tati? Mantendo a cabeça baixa, né? Envergonhado que parecia estar, como se estivesse sendo julgado por algum crime. Olha, doutor, eu preciso que o senhor enfie de volta para dentro da gaveta do inconsciente, né, uma nova personalidade que apareceu no meu marido depois da queda. Bom, tratei então de cuidar do marido. A esposa, furiosa, se comprometeu a trazê-lo nas consultas e esperar até que cada sessão terminasse, desde que ela obtivesse o antigo marido de volta. Nas primeiras consultas, procurei saber da história do meu paciente. Ele se chamava Severo, a esposa, Maria, e ele tinha medicina como profissão, sendo um cardiologista. O engraçado era que em nenhuma delas, em nenhuma das sessões, apareceu a outra personalidade de que a esposa havia falado. Então resolvi usar da hipnose, e depois de fazê-lo relaxar, Severo entrou em transe. Severo? Sim. Tem uma parte de você com quem sua esposa anda implicando. É verdade. Quero falar com ela. Os olhos de Severo se mexiam de um lado para o outro por baixo das pálpebras, o que indicava que sua mente estava procurando pelo que eu pedira. O que quer de mim? Percebi que quem estava perguntando não era o Severo que eu conhecia, mas alguém que morava dentro da cabeça dele, né? Quem é você? Severo acabou de abrir os olhos e me encarou, e depois deu um sorriso. Para você,
eu sou um viajante do tempo. Imagino que tenha havido do futuro, né? Pois ainda não tive notícia que tenha inventado um meio de viajar no tempo. Engano seu. Eu cheguei ao seu mundo faz 4.000 dos seus anos. Eu já havia tratado de todo tipo de paciente, mas nenhum que me contasse uma história tão boa, o que fez com que eu prestasse a maior atenção, empolgando meu paciente, que já devia ter tentado contar sua história para a patroa, que evidentemente não queria ouvir, já que Viajantes do Tempo não devia ser a praia dela. O negócio é o seguinte, minha civilização evoluiu até o ponto em que a fome, a guerra e a discórdia deixaram de existir. E sem essas coisas com que preocupar, passamos a explorar o universo, pois a curiosidade é comum em toda criatura, da ameba ao anjo. Ajudamos na evolução indireta de várias culturas primitivas, mas queríamos mais. E a curiosidade nos obrigou a participarmos diretamente da vida dessas culturas, pois assim conseguiríamos sentir as emoções que vocês sentem, emoções há muito esquecidas no meu mundo. Severo meio que se ajeitou no divã. Né? Em alguns parques temáticos, vocês podem ter a experiência de viverem como se vivia no passado. Basta colocar uma roupa de época e fingir que voltou no tempo, já que todo mundo em volta está fingindo também. Carruagens, cavalos, mulheres usando vestidos de época e cavaleiros carregando chapéus na cabeça darão verdade à sua experiência. Agora imagine que você possa dar um passo adiante e, em vez de viver uma simulação, possa viver uma realidade. Confesso que a explicação do Viajante do Tempo tinha sua lógica, né? Afinal, nós adoramos sofrer assistindo aos dramas das novelas da TV, a adrenalina dos videogames, a sensação de perigo proporcionada quando o carrinho da montanha-russa despenca trilha abaixo. Por outro lado, como cada vez se tem mais medo de relacionamentos, pois todo mundo teme ser passado para trás e cada vez se tem mais tecnologia, trocamos a realidade pelo virtual, um lugar mais seguro, onde o problema relacional acaba ao apertarmos um botão que exclui de nossa lista de amigos a pessoa com quem nos relacionávamos e de quem não queremos saber mais. Então, o que a pessoa que está mandando essa mensagem está querendo dizer, né? O Viajante do Tempo falou para ela, olha, basicamente isso, a gente evoluiu tanto, né, que a relação, né, humana, né, se tornou cada vez mais tênue, né? Esse relacionamento que a gente tem aqui, de um olhar no olho do outro, da gente participar da vida, da família, dos amigos, né? Tanta tecnologia está fazendo com que a gente fique cada vez mais distante. Então, as nossas relações estão começando a se tornar cada vez mais superficiais, tudo na base do celular, né, do virtual. E chega no ponto que quando alguém das suas relações fala alguma coisa que você não gosta, você só exclui ele da sua lista de amigos. Pronto, resolveu. Relação verdadeira, não dá para você apertar um botão e sumir e o cara sumir. Não dá para você apertar um botão e sumir e o cara sumir. Né? Um cara que te desagradou. É preciso você repensar o momento, né? É preciso você buscar o perdão dentro de você. É preciso você exercitar, né, as virtudes, né? A tolerância, a paciência com aquele seu amigo, né? Para que também você possa fazer merecer a tolerância e a paciência dos seus amigos, não é verdade? Porém, numa sociedade tecnológica muito evoluída, onde já não existe miséria, nem guerra, nem nada, né, as pessoas tendem a ficar muito, cada um na sua, né? E, nesse caso, as emoções vão arrefecendo. Então, o Viajante do Tempo fala para o psicanalista, eu estou atrás de emoções. Por isso eu vim para o seu mundo, tenho encarnado aqui nos últimos 4.000 anos, né? E para viver essas emoções que no meu mundo já não tem mais, né? Aliás, talvez tenha as mesmas emoções, mas só com uma intensidade menor, né? No meu mundo não há paixão como há no seu, né? Bom,
Aí o psicanalista fala para o viajante do tempo, né? Então você está aqui atrás de emoções? Aí o viajante responde: eu subi a montanha que vocês estão subindo, é a montanha emocional, né? E me acho no topo. Mas mesmo estando com meu corpo morto de cansado, né? Me falta coragem para deixá-lo e permitir que meu espírito alce voo. Para tanto, preciso de mais que ciência, né? Então, o que o viajante quer dizer? Né? A sociedade de onde ele veio evoluiu a tal ponto que existe muita tecnologia e pouca emoção, né? Porém, para ele fazer por merecer, transcender, né? Ou seja, abandonar o nosso universo material e passar por uma dimensão em que os espíritos são mais virtuosos, é preciso que ele adquira virtude, né? Então, ele veio exercitar aqui no nosso mundo a virtude, né? Ele veio buscar a vivência das emoções, né? Ele veio buscar aquela interação que foi perdida com a evolução da sociedade dele, né? Entendo, né? Não é qualquer emoção que está atrás. Não, não é, diz o viajante. Como o apóstolo Paulo de Tarso disse, né? Paulo de Tarso disse o seguinte: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. E ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Bom, isso aí está na Bíblia, né? Em Coríntios 13, né? Capítulo 13, versículos 1 a 3. Então, esse texto dá nessa parte, né, do viajante do tempo, ele dá uma explicação para o que Paulo de Tarso falou, né? O viajante inclinou a cabeça. Então, sons que saem de instrumentos não fazem música, a não ser que sejam trabalhados pelo amor. Ou seja, você tem lá o piano, você tem lá o violão, você tem lá o tambor. Você bate no tambor, você toca lá algumas teclas do piano, né? Você toca um trompete, um clarinete, algumas notas. Isso não faz música. O que faz música? O amor faz a música. O amor, que amor é esse? É o amor que compõe a música, que trabalha as notas até formarem uma música, né? Aí ele continua: saber toda a ciência de nada me servirá se não tiver um propósito amoroso para minha sabedoria. Então não adianta você ser somente sábio, saber tudo de tudo. Se você não aplica essa sabedoria em favor dos outros, sua sabedoria, ela não faz nascer o amor. Que aí, no caso, que é a satisfação de você servir o seu semelhante com a sua sabedoria, com o seu conhecimento, com a sua ciência, né? De que, para que serve um professor, né? O professor sabe tudo, não tem nenhum aluno para dar aula, né? Ele é super inteligente, mas ele está lá centrado só nele mesmo. Já um outro professor que não tenha tanta inteligência, tanto conhecimento assim, o cara está repleto de alunos, né? Então, aquele pouco conhecimento que ele tem, com que ele divide com os alunos dele, tornando os alunos deles mais conhecedores das coisas, né? Aprimorando a visão desses alunos para a realidade, para a vida, dando a eles maior possibilidades, dando meios deles conseguirem caminhar com as próprias pernas, né? Esse professor recebe de volta dessa sabedoria dele, desse trabalho que ele faz, o amor, né? O amor que vem dele testemunhar o crescimento emocional, espiritual e material desses alunos,
alunos, né? Dele saber que ele contribuiu para isso, dele saber que parte dele está dentro desses alunos, né? Bom, e aí ele conclui: qualquer sacrifício que faça sem ter o amor como propósito é um sacrifício em vão, né? Teve um caso interessante, né, com a gente, vieram perguntar para a gente lá na casa assistencial, numa Semana Santa dessas aí, o companheiro falou: olha, eu queria saber da validade do jejum, né? O jejum vai me fazer melhor, ele vai fazer com que eu tenha mais mérito diante de Deus, diante da vida, né? Ele vai me ganhar alguns pontos que eu vou poder usar diante da porta do céu quando me pedirem o ingresso para entrar lá, né? E um mentor espiritual da casa falou com o companheiro já estava bastante velho, bastante debilitado, né? O espírito comunicante, ele viu que aquele jejum não faria bem o companheiro, né? E o espírito falou assim: faça o seguinte, meu amigo, invista numa cesta básica e dê para uma família pobre, né? Que esteja passando necessidade, né? Que você fará, você penalizará o seu corpo menos e fará essa família mais feliz, né? Aí o sacrifício financeiro que você for fazer ao adquirir os produtos da cesta, né, serão compensados pela felicidade dessa família ao ter, né, receber essa cesta e poder encher a barriga, né, matar a fome, né, com os alimentos que vêm dessa cesta, né? O seu sacrifício será um sacrifício útil, né? Então Paulo fala, ele não está, aqui eu não estou condenando o jejum tem um detalhe, né? Jesus jejuou 40 dias e noite, por quê? Porque ele queria alcançar um nível, né, de emancipação da mente dele mais alto, ele precisava ser mais espírito e menos matéria, mas aí ele tinha um propósito a alcançar, né? Um propósito útil, né? Mas no caso do amigo que nos procurou, o jejum para ele estava prejudicando a saúde dele, né? Então eu acho que o amigo espiritual que deu o conselho, ele foi bastante feliz nesse conselho, né? Depois de um longo minuto de silêncio, o viajante concluiu: me fartei de todos os sentimentos nascidos a partir da experiência humana. Fui rico, pobre, sábio, tolo. Perdi o número de minhas paixões, mas agora compreendo que foi preciso passar por tudo isso para que eu chegasse às mesmas conclusões que Paulo de Tarso. Aí o psicanalista: o verdadeiro amor é a passagem para o mundo onde vivem aqueles que verdadeiramente amam, não é verdade? Balançando a cabeça para frente e para trás, afirmativamente, o viajante respondeu a minha pergunta. Bom, o psicanalista virou viajante e falou assim, né? Bom, se é assim, deduzo que não está aqui porque caiu e perdeu o juízo na queda, né? Me olhando muito sério, o viajante me disse: a esposa de Severo não terá mais notícias desta personalidade que está falando com você, mas você deve saber que nada é por acaso. O psicanalista retrucou: e o que isso quer dizer? Que não é à toa que sua mãe teve um mau pressentimento. O psicanalista olhou: e o que a minha mãe tem a ver com isso? É que seu coração está a perigo, e sua mãe sabe disso. E como você sabe disso sem ter me examinado? É que eu tenho milênios de experiência no assunto. Estou entendendo. Você está tentando me salvar porque é isso que o amor faz. O viajante sorriu. Se tiver fé em mim, será salvo pela sua fé, pois buscará a ajuda de um cardiologista e ainda há tempo de ser ajudado. Caso contrário, morrerá em breve. Estou entendendo. Minha fé é que vai me curar. Assim como aconteceu com a mulher que sofria com hemorragia fazia 12 anos e tocou na veste de Jesus e se curou, segundo o Evangelho de Marcos.
E Jesus disse a ela que a fé dela é que a havia salvado, a havia curado, né? Aí o viajante completa, né? Você pode crer em mim, assim como a mulher da hemorragia creu em Jesus, mas não porque eu sou Jesus, já que evidentemente eu não sou. Mas se você crer em mim e procurar um cardiologista, e ele lhe disser, depois de fazer os exames devidos, que sua vida corre perigo, e aí você se salvar do perigo imediato com o tratamento adequado, passará a acreditar. E despertar a fé no outro é um ato de verdadeiro amor, porque a fé é amiga da vida, e assim terei cumprido o meu dever com você. Porém, se não fizer nada e vier a morrer, terei cumprido o meu dever com você do mesmo jeito, pois seu livre-arbítrio deve ser respeitado, e você tem o direito de duvidar. Aí o psicanalista virou e falou assim, e se eu não fizer nada e não morrer? Aí o viajante respondeu, sua esposa lhe explicou que todas as possibilidades existem em algum lugar, segundo a teoria do multiverso da mecânica quântica, né? Quem sabe se não é nesta realidade em que estamos que a possibilidade que levantou será uma função de onda colapsada, né? Aí o psicanalista, né? Cheguei a pensar que Severo estava sofrendo de um transtorno dissociativo. Psicanalista, né? Cheguei a pensar que Severo estava sofrendo de um transtorno dissociativo de personalidade, ou transtorno de múltiplas personalidades, né? Mas como é que ele sabia o que minha mulher havia conversado comigo pouco antes no café da manhã? E da preocupação de minha mãe com a minha saúde? É. Bom, aqui, nessa parte, os amigos espirituais explicam alguns conceitos, né? Então eles falam o seguinte, em física quântica, um estado quântico é uma descrição matemática completa das propriedades de um sistema quântico em um determinado instante, né? Então, o que é um estado quântico, né? É uma descrição feita através dos símbolos da matemática, né? Das equações, né? É uma ferramenta, né, que permite prever o comportamento desse sistema, incluindo resultados de medições e como ele evolui ao longo do tempo, né? Bom, o texto fala na tal função de onda, né? A função de onda, representada pelo símbolo psi, né, é uma função matemática também, que descreve o estado de um sistema quântico, né? Então, quando você estuda física, por exemplo, se você tem lá um movimento de uma partícula retilíneo, né, você consegue fazer uma função, né, a posição dessa partícula em função do deslocamento dela, né? Então, essa função não é uma função física observável diretamente, né? O texto explicou. Por exemplo, um átomo ele é tão pequeno e anda tão depressa que é impossível com os olhos você determinar com precisão onde ele está. Então você usa da probabilidade. Eu tenho tantos por cento de chance de estar aqui, tantos por cento de estar aqui nesse outro lugar, né? E aqui na explicação diz que o quadrado da função matemática, né, do psi, que descreve o estado do sistema quântico, né, fornece a probabilidade de encontrar uma partícula em uma determinada região do espaço, né? Bom, e aí o texto fala também do colapso da função de onda. Então, o colapso da função de onda, na física quântica, é a redução de uma função de onda a um estado de superposição, né? Foi explicado, né? Todas as probabilidades estão dentro de uma função de onda. E quando uma probabilidade dessa acontece, você tem o colapso da função, né? Em outras palavras, antes da medição, um sistema quântico pode existir em múltiplos estados simultaneamente, que é chamado de superposição. Mas ao ser medido, né, ao ser observado, você, está aqui, o átomo está aqui nesse lugar, né? Ao ser medido, observado, ele escolhe um estado específico, colapsando a função de onda para esse estado. Então, quando você vê um átomo andando para cima e para baixo, você não sabe ao certo onde é que ele está,
né, ele está em superposição, ele pode estar em qualquer lugar. Porém, quando você localiza esse átomo, não, está aqui, nesse determinado momento, né, você tem lá uma função, uma função matemática, né, que diz onde o átomo está em função do tempo. Aí eu falo, nesse tempo aqui, ó, o átomo vai estar nesse lugar. Então você está colapsando a função de ordem. Você está definindo, né, você está observando, você está utilizando uma função matemática para poder determinar onde o átomo está, né? Então você está criando uma realidade. Então nesse momento, na realidade, o átomo vai estar aqui. Quebrado o transe, Severo me olhou como se nada tivesse acontecido. Pois é, doutor. Né? Severo acordou, né? Como o senhor está vendo, eu não tenho nada. Minha mulher que cismou que eu tenho alguma coisa. Bom, acabou a sessão, né? O psicanalista fala o seguinte: eu não fui na conversa do viajante. Né? Para o psicanalista, o viajante está delirando. O Severo está delirando. O viajante é na criação da mente dele. Né? Criação da mente dele. Né? Por causa do tombo que ele levou. Né? Algum parafuso soltou lá e surgiu essa personalidade, ou então o Severo criou, imaginou. Né? Imaginar é bem coisa da gente, ser humano. Né? Pois tinha certeza que ele ia voltar a aparecer e perturbar a vida da esposa do Severo. Então o psicanalista achava que aquela personalidade ia voltar. Né? Apesar da personalidade, em determinado momento da conversa, falou: eu não vou voltar mais. O meu objetivo era estar com você, doutor, para adverti-lo que você tem um problema no coração. Né? Como eu já cumpri esse objetivo, eu não vou voltar mais. Né? Então o doutor, não, eu garanto que ele vai voltar. É que ele vai perturbar a esposa do Severo de novo e a esposa vai trazer ele aqui outra vez. Né? Então ele fala, o médico: eu não fui na conversa do viajante, pois tinha certeza que ele ia voltar a aparecer e perturbar a vida da esposa do Severo. Quando então ela traria o pobre do Severo pela mão para levar um papo comigo. E por tabela, né, o viajante, né, trazer o Severo e o viajante junto dentro da cabeça do Severo. Mas aí ela me ligou. E eu ri satisfeito da minha astúcia. Né? Falei: não estou falando que o viajante não ia assumir nada? Contudo, ela não queria marcar mais uma sessão para o marido, mas me agradecer porque não tinha tido mais notícias do viajante. E aí eu comecei a me preocupar e decidi marcar uma consulta com o Severo. Aí o psicanalista falou assim: rapaz, a mulher está falando que o viajante sumiu mesmo, então ele cumpriu aquilo que ele falou. E aí o psicanalista começou a ter dúvidas. Né? Poxa, vai que o viajante não é apenas um produto da imaginação do Severo, né? Então deixa eu procurar um cardiologista. E aí ele foi procurar o próprio Severo, que era um cardiologista. Como está, meu amigo? Bem, Severo, que bom que poderei retribuir o cuidado que teve comigo. Sorri um sorriso meio sem graça. Talvez eu esteja apenas sendo cuidadoso demais, Severo. Trouxe aqui os exames que faço todo ano para que dê uma olhada. E, segundo o meu médico, está tudo bem comigo. Precaução nunca é demais. Severo me virou ao avesso, fez um monte de exames, e quando foi o dia de Severo me dar o resultado da análise da saúde do meu coração, baseado nos tais exames, tinha uma sensação de que havia jogado tempo e dinheiro fora. Seguinte, você tem amiloidose cardíaca grave. Fiz a minha melhor cara de espanto. O que é amiloidose cardíaca, Severo? Seguinte, as proteínas amiloides surgem quando proteínas normais sofrem um dobramento incorreto devido à herança genética ou por um defeito de produção de proteínas adquirido. E se agregam, formando estruturas insolúveis que se depositam em tecidos e órgãos, causando danos. Esses depósitos, chamados fibrilas amiloides, interferem na função normal dos órgãos afetados. A amiloidose cardíaca é um problema raro do coração que pode ser fatal se não tratado. O acúmulo leva ao espessamento do músculo cardíaco, dificultando o bombeamento do sangue. Essa condição pode levar à insuficiência cardíaca e, em casos graves, até a morte. Severo me olhou com um olhar severo.
O problema é que normalmente as proteínas são capazes de degradar e serem eliminadas pelo corpo. Contudo, esse não é o caso das amiloides, pois devido à sua forma e estrutura, são difíceis de serem eliminadas. E quando mal formadas, a eliminação se torna impossível e elas se acumulam no tecido cardíaco. Sendo assim, aí o psicanalista falou, né? Sendo assim, que bom que eu vim me consultar com um especialista no assunto, né? E o cardiologista respondeu, a doença tem cura não, mas tem tratamento, apesar do seu caso ser grave. Confesso, né? O psicanalista volta a falar, né? Confesso que saí arrasado do consultório de Severo. Contudo, nunca fui de entregar os pontos sem lutar até o fim. E me sobrava disposição para encarar o tratamento e não morrer antes da hora, né? Já havia um tempo que eu andava com os pés e tornozelos inchados. Passaram a reclamar mais do cansaço e comecei a ter umas arritmias, né? Batimentos cardíacos irregulares, tontura e dor no peito. Mas nem de longe eu poderia imaginar que tudo isso eram sinais de uma doença fatal. Passei a usar diuréticos para reduzir o inchaço e medicamentos para controlar a pressão arterial. Porém, a doença piorou e fui obrigado a me submeter à quimioterapia para reduzir a produção, né, de proteínas amiloides. Interessante, né? A saúde ia mal. Quando Severo me informou que eu estava precisando de um coração novo, um transplante resolveria a minha vida. Qual que é o tamanho da fila, Severo? Umas 300 pessoas, né? O tempo médio de espera na fila por um novo coração é de 1 ano a 1 ano e meio. Mas não sei se você vai aguentar esperar. Se não se cuidar melhor. Eu havia entendido o recado do médico. Mesmo tendo reduzido a minha carga de trabalho, melhorado a minha alimentação, passado a caminhar de leve e meditar, o fato é que meu coração poderia parar a qualquer momento, entupido por proteínas mal formadas. Sentindo a morte me abraçar, decidi fazer as pazes com o mundo, começando pela minha filha. Gostaria que me levasse à casa de caridade. Uai, pai, por que você está fazendo isso? Acho sensato começar a me interessar pela vida do outro lado da vida, né? Ela não quis discutir e me levou até a casa. Um lugar humilde, cheio de gente humilde. Ajudei na sopa fraterna, distribuindo os pratos de sopa. Ouvi algumas palestras, mas estava mesmo interessado no contato com os espíritos dos mortos, pela via da mediunidade. Afinal de contas, queria saber como era a vida de um morto, né? Já que a morte estava de mãos dadas comigo. Minha filha, então, me disse que o médium, aquele cara que tinha um dom de servir de intermediário entre vivos e mortos, emprestando seu corpo para o espírito do morto, iria falar comigo. Eu nunca fui de acreditar naquelas coisas. Achava que os místicos eram enganadores, que se aproveitavam da crença alheia para ganhar dinheiro e poder, ou simplesmente para se sentirem amados, né? Já que todos somos carentes. Mas o que tinha a perder, já que me achava mesmo no fim da linha? Entrei na salinha e vi que um rapaz se achava orando, de olhos fechados, quando sem mais nem menos ele abriu os olhos e se virou para mim e sorriu. Que bom que creu em mim. Uai, com quem é que eu estou falando? O médium deu alguns passos na minha direção e esticou os braços, me oferecendo um abraço. Eu me toquei naquele momento que minha incredulidade não fazia o menor sentido, já que eu havia ido longe demais. E em vez de sair dali correndo, fugindo daquilo que eu julgava não passar de uma encenação barata, deixei que as lágrimas represadas escoassem e me entreguei ao abraço fraterno e caloroso. Como pode estar dentro da cabeça do médium e do Severo ao mesmo tempo? Ou seja, né, o espírito que estava falando com ele era o espírito que animava o Severo. Né? E é o mesmo espírito do viajante, né, do tempo. Né? Aí ele responde, o psicanalista, né? Quando você entra na sua casa à noite e liga a lâmpada da sua sala de estar,
A luz da lâmpada iluminará o sofá, as cadeiras, as paredes, a mesinha de centro e até mesmo você. Mas a luz não deixará de ser uma coisa só, apesar de estar em vários lugares ao mesmo tempo. Fiquei olhando para o médio, esperando por mais, e ele não se fez de rogado. Olha, se a teoria do multiverso da mecânica quântica for correta, e ela diz que cada escolha sua gera uma realidade em algum lugar, o fato é que em todas as realidades possíveis geradas pelas suas escolhas, é sempre você que está vivendo nelas. O seu espírito é único, indivisível, porém, ele está animando corpos como o que você está usando em todas essas diversas realidades ao mesmo tempo. Ou pode mesmo ter desencarnado, pois o corpo que ele animava não aguentou esperar por um coração novo. O médium apoiou as mãos sobre os meus ombros e me encarou com um olhar meigo. Vou ajudá-lo a sobreviver. Vou animá-lo. Não deixarei que esqueça do quanto a vida é boa e ensinar-lhe como se carregar com as energias do universo para compensar a perda de energia para a sua doença. E assim aprenderá o poder da fé pela vivência da fé. Ergui um pouco mais a cabeça, mostrando que tinha interesse no resto do ensinamento. A sua fé, por si mesma, não é capaz de curá-lo, já que ela é menor em tamanho do que um grão de mostarda. Entre parênteses, o Evangelho de Jesus segundo o apóstolo Mateus, capítulo 17, versículo 20. E Jesus fala, se a gente tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente será capaz de mover montanhas. Então ele fala, olha, a sua fé não chega, o grão de mostarda é muito pequenininho, e o viajante fala, sua fé não chega a ser nem do tamanho de uma semente de mostarda, porém, ela é grande o suficiente para lhe dar a força que precisa até que o seu novo coração apareça. Entende? Os dias que antecederam o milagre do aparecimento de um coração salvador foram terríveis e angustiantes. Minha fé foi quase a zero. Eu já havia, inclusive, dado a Deus para minha família e para os amigos quando o bendito coração apareceu. Aí o psicanalista volta à casa de caridade e fala novamente com o médium, com o espírito, que atendeu ele através do médium. Que bom que você está bem, meu amigo. Sorri, um sorriso feliz para o médium. Me diga a verdade. Por que foi que me deu essa colher de chá, apesar de saber que eu não tenho fé? O médium sorriu. Aí é que o espírito se revela por completo. As realidades multiversais quânticas, teoricamente, são paralelas, conforme for explicado no texto. Portanto, não se tocam, são paralelas. Contudo, isso não é verdade na prática. Do ponto de vista quântico, a fé cria pontos de contato entre as realidades paralelas. Levando a mão o queixo, o médium meditava. Cuidei de uma versão sua em uma realidade em que você não perdeu a fé por causa do acontecido na igreja com sua tia dentista. Portanto, eu cheguei a esta dimensão com a certeza da sua sobrevivência. Então, lá no início da história, o psicanalista conta que quando ele era menino, ele acompanhou a tia dele até uma igreja onde foi prometida a tia, desde que ela desse o dinheiro do mês dela para a igreja, que Deus devolveria esse dinheiro em dobro, e assim ela poderia pagar as contas dela. Mas ela não recebeu dinheiro nenhum, ficou mais endividada ainda, e o psicanalista, que era criança na época que acompanhava a tia, perdeu a fé. Aí o viajante fala, olha, eu vim de uma realidade, de uma outra realidade, uma realidade paralela, onde você não perdeu a fé, você não teve essa experiência com a sua tia. Ou vai que teve e Deus, de alguma forma, acabou dando o dinheiro que a dentista precisava, aí que a sua fé aumentou. Falou, cara, a fé funciona mesmo. E nessa realidade, eu ajudei você a se salvar. Aí o psicanalista fala o seguinte, mas por que virou a lâmpada na minha direção? Porque há um momento aí que no texto é explicado.
que a luz, você chega na sua casa, está de noite, você acende a luz e a luz ela ilumina a cadeira, a mesa e tudo mais. Ela ilumina, ela está em vários lugares, mas ela não se divide, né? Mas para que o lugar apareça, é preciso você apontar a lâmpada para aquele lugar, né? Então o psicanalista fala assim, mas por que você apontou a lâmpada para mim, né? Por que você veio no meu socorro, né? Aí o viajante responde, por causa da sua mãe. Foi a fé dela que criou o ponto de contato entre a dimensão em que você se salvou e a que corria risco de vida. A certeza da sua sobrevivência por parte da sua mãe ecoou pelas dimensões em que você existe pela força da fé dela. Então, na dimensão de que veio o viajante, tem uma mãe do psicanalista lá também, tem um psicanalista lá também, tem uma mãe do psicanalista lá também, e nessa dimensão também o psicanalista tinha um problema de coração, e esse problema foi cuidado, né? E através da fé, a mãe dessa dimensão passou para as mães das outras dimensões, que têm fé também, o problema que ela passou e qual a solução para o problema, né? Então a fé serviu de ponto de contato entre essas realidades, né? Vi nos olhos do viajante que ele notaram o quanto ele estava assustado com aquela explicação. Aí o viajante falou assim, olha, eu não te salvei, né? Você é quem se salvou quando passou a crer. Eu, assim como você e Jesus, não tenho a intenção de salvar ninguém. O trabalho de Jesus era mostrar o caminho da salvação, para que cada um pudesse se salvar do egoísmo, da raiva, da falta de amor e de fé. Tanto é assim que ele disse que de onde ele viera, ele era o menor. Portanto, ele veio ao mundo para crescer, se colocando assim na posição de um irmão mais velho, que ainda tinha que evoluir, nos ajudando. Esse é o papel de quem sabe um pouco mais, dividir o que sabe com quem sabe menos do que ele, sempre respeitando a vontade e a credulidade do outro. Isso é um ato de verdadeiro amor. E o verdadeiro amor é o caminho que me levará à transcendência, né? Então, o viajante, né, o objetivo dele era transcender, era sair de um plano material e passar a viver num plano mais evoluído, né, onde criaturas amorosas, pacientes, tolerantes vivem. Mas para isso é preciso que ele se torne uma pessoa paciente, tolerante, né? Bom, não deixei mais de ir à casa de caridade, me aproximei mais da minha filha, passei a dar mais atenção para minha esposa e ouvir com mais atenção os amigos e mesmo os inimigos. Tornei-me amigo do espírito do viajante, pois, afinal de contas, ele me ajudou a superar a morte, pelo menos por enquanto, e passei a agradecer a Deus todo novo dia, pois não fosse por ele, que sempre me dava uns toques maneiros, principalmente pela boca da minha mãe, eu teria deixado a falta da fé roubar um bom pedaço da minha atual encarnação, um tempo rico de crescimento emocional. Além do mais, aprendi que cada novo dia é mais uma chance de alimentar a minha alma, fazendo por merecer ser muito feliz, dando o melhor de mim para a vida, tendo amor com meu semelhante, pois felicidade é retorno, é o resultado da nossa semeadura. E quando deixamos de prestar atenção apenas no nosso umbigo e atendemos o chamado da vida para que dela participemos com nossos dons, nossas ferramentas de trabalho, passamos a semear felicidade. Foi engraçado quando me vi sentado esperando pela palestra na casa de caridade, com um coração novo batendo no meu peito, e minha filha sorrindo satisfeita para mim ao meu lado. Percebi que num dado momento da palestra, a boca do palestrante foi tomada emprestada pelo espírito do viajante, que disse, está escrito em Mateus, né? Evangelho de Jesus segundo o apóstolo Mateus, capítulo 6, versículos 19 e 21. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem e onde os ladrões não arrombam e furtam.
Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Que belo texto, né? Um texto bastante longo, né? Mas que fala de muitas coisas, né? Eu não vou esticar mais, porque aí o vídeo vai ficar muito longo. Mas eu peço a vocês que reflitam a respeito de todas essas coisas que estão aqui nesse texto, né? Como o MEX, o Microencontro Chico Xavier, é um ambiente de estudo, né? Onde a gente está ali concentrado para ouvir o que a espiritualidade para a gente. Então, receber essa mensagem foi um enorme prazer, né? Então, a gente só agradece a oportunidade de ter sido um meio usado pela espiritualidade por fazer essa mensagem chegar até você, né? Conforme a história fala, se a gente quiser viver num lugar melhor, numa esfera de luz, cheio de gente virtuosa, de pessoas virtuosas, a gente também tem que adquirir essas virtudes, porque senão não faz sentido, né? E eu espero que você também aproveite essa mensagem, né? Que seja estimulado por ela a exercitar as virtudes através do contato, da interação com o semelhante, tentando ser uma pessoa um pouco melhor a cada novo dia, conforme diz o Livro dos Espíritos, né? O verdadeiro cristão é aquele que todo dia tenta ser um pouco melhor. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa boa história. Fiquem com Deus e até a próxima boa história.